Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 8. Trabalhar com as suas convicções. Agora, a tarefa que tem pela frente é integrar no seu ambiente mental as 5 verdades fundamentais apresentadas no capítulo 7 a um nível funcional. Para o ajudar, iremos olhar detalhadamente para a natureza, as propriedades e as características das convicções. No entanto, antes de o fazermos, irei rever e organizar os principais conceitos apresentados até agora num sistema mais claro e prático. Aquilo que aprender neste capítulo e nos 2 seguintes irá formar as bases para a compreensão de tudo o que precisa fazer para atingir os seus objetivos como trader. Definir o problema. Ao seu nível mais elementar, o mercado não é mais do que uma série de ticks para cima e para baixo, que formam modelos de comportamento. A análise técnica define estes modelos como padrões. Um determinado padrão é uma indicação de que existe uma maior probabilidade de o mercado se movimentar numa direção do que na outra. No entanto, existe um paradoxo importante, porque um padrão implica consistência, ou, pelo menos, um resultado consistente. Mas a realidade é que cada padrão é um acontecimento único. Podem parecer indicar exatamente o mesmo em 2 acontecimentos distintos, mas as semelhanças são somente aparentes. A força elementar por detrás de cada padrão são os traders, e os traders que contribuem para a formação de um padrão são sempre diferentes dos traders que contribuem para o seguinte, pelo que o desfecho de cada padrão é aleatório. As nossas mentes têm uma característica estrutural, o mecanismo de associação, que pode fazer com que seja difícil lidar com este paradoxo. Estes modelos, ou os padrões que representam, fluem em todos os períodos de tempo, fazendo do mercado um fluxo interminável de oportunidades para entrar, sair, encaixar ganhos, reduzir perdas, aumentar ou reduzir posições. Por outras palavras, da perspectiva do mercado, cada momento oferece a cada trader a oportunidade de fazer algo em seu benefício. O que nos impede, então, de percebermos cada momento presente como uma oportunidade para fazermos algo, para agirmos adequadamente ou para não agirmos de todo? Os nossos medos. Qual é a origem dos nossos medos? Sabemos que não é o mercado, porque da perspectiva do mercado, os padrões que criam as subidas e as descidas não têm carga positiva nem negativa. Em resultado disso, as subidas e as descidas não têm capacidade para nos colocar num determinado estado de espírito, negativo ou positivo, perder a nossa objetividade, cometer erros ou excluir-nos do fluxo de oportunidades. Se não é o mercado que nos faz entrar num estado de espírito com carga negativa, então o que é? A forma como definimos e interpretamos os sinais que recebemos. Então, o que determina o que recebemos e o modo como definimos e interpretamos essa informação? Aquilo que acreditamos ou supomos ser verdade. As nossas convicções, a funcionar em conjunto com os mecanismos de associação e com os mecanismos de proteção para evitar a dor emocional, funcionam como uma força sobre os nossos 5 sentidos, fazendo com que percebamos, definamos e interpretemos os sinais de mercado de tal forma que estejam em consonância com aquilo que esperamos. Aquilo que esperamos corresponde àquilo que acreditamos ou pressupomos ser verdade. As expectativas são convicções projetadas para um momento futuro. Cada momento é único da perspectiva do mercado. Mas se os sinais gerados pelo mercado forem semelhantes em qualidade e propriedades a algo que já está nas nossas mentes, os 2 conjuntos de informações, interno e externo, ligam-se automaticamente. Quando esta ligação ocorre, desperta um determinado estado de espírito, confiança, euforia, medo, terror, desilusão, pesar, traição, etc., que corresponde a convicções, pressupostos ou memórias às quais a informação externa já estava associada. Isso faz parecer que o que percebemos no exterior é exatamente o mesmo
que já estava implantado dentro de nós. É o nosso estado de espírito que faz com que o que percebemos do exterior, no mercado, pareça verdadeiro e indiscutível. O nosso estado de espírito tem sempre a verdade absoluta. Se eu me sentir confiante, então estou confiante. Se me sentir com medo, então fico com medo. Não podemos lutar contra a energia que flui para nossa mente e corpo num determinado momento. E porque eu sei indiscutivelmente como me sinto, posso dizer que também sei a verdade do que estou a perceber fora de mim nesse momento. O problema é que o modo como nos sentimos é sempre para nós a verdade absoluta, embora situações que despertaram o nosso estado de espírito possam ser verdadeiras ou não, relativamente ao mercado, num determinado momento. Recordemos o exemplo da criança e do cão. A criança sabia, sendo para ela um fato indiscutível, que qualquer cão que encontrasse depois do primeiro seria perigoso, devido à forma como se sentia depois de ter entrado no seu território de consciência. O segundo cão não lhe causou medo. A sua memória com carga negativa, a funcionar em conjunto com o seu mecanismo de associação e o seu mecanismo de proteção para evitar a dor emocional, é que lhe causaram o medo. A criança experimentou a sua própria versão da verdade, que não correspondia às possibilidades que existiam no ambiente. A sua convicção acerca da natureza dos cães era limitada relativamente às possíveis características manifestadas pelos cães. Mas o estado mental que experimentava cada vez que encontrava um cão fazia acreditar que sabia exatamente o que esperar deles. Este mesmo processo faz-nos acreditar que sabemos exatamente o que esperar do mercado, quando a realidade é que há sempre forças desconhecidas a operar a todo momento. O problema é que, no instante em que pensamos que sabemos o que esperar, deixamos simultaneamente de ter em consideração todas as forças desconhecidas e as várias hipóteses criadas por essas forças. As forças desconhecidas são outros traders a abrir e fechar posições, com base nas suas convicções sobre o futuro. Por outras palavras, na realidade, não podemos saber exatamente o que esperar do mercado, até conseguirmos ler as mentes de todos os traders que têm potencial para agir com uma força sobre o movimento de preços, o que não é uma hipótese muito provável. Como traders, não nos podemos dar ao luxo de cair na ilusão do "eu sei o que esperar do mercado". Podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece, e podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece e podemos saber exatamente quanto precisamos de arriscar para descobrir se essa oportunidade se confirma ou não. Podemos saber que temos um plano específico para encaixar mais-valias se um trade funcionar, mas é tudo. Se deixamos que o que pensamos saber se transfira para a nossa interpretação do comportamento do mercado, arranjamos problemas. Nesse caso, tudo o que é preciso para nos colocar numa carga negativa no nosso estado mental é "eu sei o que esperar do mercado", assente nas convicções, nas memórias ou nas atitudes que nos fazem interpretar as subidas e as descidas ou qualquer outra informação do mercado como tudo menos como uma oportunidade para fazer algo em nosso benefício. Definir os termos. Quais são os objetivos? Em última análise, ganhar dinheiro é o objetivo de toda a gente. Mas se o trading fosse somente uma questão de ganhar dinheiro, não seria necessário ler este livro. Abrir uma posição ganhadora ou até uma série delas não requer grande habilidade. Por outro lado, criar resultados sustentados e ser capaz de manter os ganhos, isso sim, requer aptidões. Ganhar dinheiro de forma consistente é um subproduto de adquirir e dominar certas aptidões mentais. O grau com que compreende isto é o mesmo que o fará deixar de se focar no dinheiro e passar a focar-se no modo como consegue utilizar o trading como ferramenta para dominar essas aptidões. Quais são as aptidões? A consistência é o resultado de um estado mental objetivo e despreocupado,
em que se está preparado para perceber e agir com base no que o mercado está a oferecer, seja o que for, num dado momento presente específico. O que é um estado mental despreocupado? Despreocupado significa confiante, mas não eufórico. Quando está num estado mental despreocupado, não sente medo, excitação ou impulso para fazer nada, porque eliminou eficazmente o potencial para definir e interpretar os sinais do mercado como ameaçadores. Para eliminar a sensação de ameaça, tende a aceitar completamente o risco. Quando tiver aceitado o risco, estará tranquilo com qualquer resultado. Para estar tranquilo com qualquer resultado, tem de conciliar algum conflito existente no seu ambiente mental com as 5 verdades fundamentais sobre o mercado. Além disso, tem também que integrar estas verdades no seu sistema mental como verdades elementares. O que é a objetividade? A objetividade é um estado mental em que conscientemente aprende sobre a natureza dos movimentos do mercado. Por outras palavras, nada está a ser filtrado ou alterado pelos seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. O que significa estar preparado? Estar preparado significa exercer trading não tendo nada a provar. Não está a tentar ganhar ou a evitar perder, não está a tentar reaver o dinheiro ou vingar-se do mercado. Por outras palavras, vem para o mercado apenas para o deixar desenrolar-se à sua vontade no seu melhor estado mental para reconhecer e aproveitar as oportunidades que coloca à sua disposição. O que é o momento presente? Transacionar no momento presente significa que não é possível associar uma oportunidade para entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição a uma experiência passada já existente no nosso ambiente mental. Como as verdades fundamentais se relacionam com as aptidões? 1. Tudo pode acontecer. Por quê? Porque há sempre forças desconhecidas a operar em cada mercado a todo momento. Basta um trader algures no mundo para contrariar o resultado positivo da sua posição. É tudo, só um. Independentemente de quanto tempo, esforço ou dinheiro investiu na sua análise, da perspectiva do mercado, essa verdade é imutável. Não tem exceções. Quaisquer exceções existem na sua mente e estão em conflito com o mercado, fazendo com que, eventualmente, interprete os sinais do mercado como ameaçadores. 2. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, dado um conjunto específico de variáveis que definem o seu modelo. Veja o número 3. Por outras palavras, com base no desempenho passado, pode saber que entre os 20 trades seguintes, 12 serão ganhadores